Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma escola de líderes da comunidade Redenção Plena. Me chamo Leone Fonseca, sou seu professor hoje e nós estaremos tratando sobre ética cristã. Sim, nós iremos entender o que é ética cristã, o que é ética e a ética cristã, qual a diferença das duas. Nós iremos aqui tratar sobre vários pontos, assuntos que são de extrema importância para a comunidade cristã, para o povo de Deus e para você que é membro da comunidade Redenção Plena, que deseja alcançar a excelência no exercício da fé e do seu ministério. Amém? Então vamos começar aqui, vou compartilhar com vocês a tela do material que estará disponível para vocês. E eu quero aqui já dizer que esta aula será um pouco longa. Então, o que eu sugiro? Que você comece assistindo essa aula e no momento que você quiser parar, você para, vá ao banheiro, tome uma água, tome um café, mas absorva cada momento desta aula, porque essa aula ela é um pouco extensa, exaustiva, e ela vai ser um pouco longa. Então, eu convido a você, sugiro que você faça pausas. Mas também, se você quiser ir direto, maratone aqui comigo, juntamente comigo, e vamos até o fim. Mas não deixe de aproveitar nenhum segundo dessa aula, que é de edificação para você e para todo o corpo de Cristo. Tá? Então vamos lá, começando aqui com o material bibliográfico. Esse material que nós usamos para confeccionar essa aula é do Norman Geisler, é um material muito importante, é um livro muito edificante, tratando sobre questões contemporâneas, sobre pontos ao qual muitos não falam hoje nos púlpitos, muitos deixam de falar, mas é de muita importância para nós. Tá? Então, convido você a adquiri-lo. Lembre-se, eu sempre comento nas aulas que é importante nós adquirirmos pelo menos um livro de cada matéria. Faça a sua biblioteca. Eu sei que custa dinheiro, mas é um investimento para o seu ministério. E se é ministério na sua vida, lembre-se, se é ministério, então que seja com excelência. Tá? Então vamos lá, retomando aqui. Vamos para a definição do que é ética. Nós iremos aqui traçar aqui uma divisão daquilo que é ética e ética cristã. Pastor, isso não é a mesma coisa? Não, não é. Nós temos essa concepção de que a ética e a ética cristã são as mesmas coisas. É claro que elas tangem de princípios, mas, porém, elas têm objetivos diferentes. Né? Então, vamos primeiro para a definição de ética. A definição de ética, que vem do grego, da palavra ethos, né? E se refere aos costumes ou práticas que são aprovados por uma cultura. Então, o que esse pequeno texto, né, essa pequena perícope, está dizendo a respeito de ética? Está querendo dizer o seguinte, que a ética, nesse quesito, ela parte do pressuposto que é uma prática, é um costume que é aprovado por uma determinada cultura. Então, eu vou dar um exemplo para você. Por exemplo, no Oriente Médio era muito comum, e é muito comum, alguns povos casarem suas filhas cedo. Por exemplo, aos 14 anos de idade, se casam e dão-se a casamento. E isso é muito comum. Se trata-se já da maioridade a partir dos 12 anos. O povo judeu é assim. O povo judeu, a partir dos 12 anos, já se considera a maioridade. Os discípulos, por exemplo, de Jesus, eram adolescentes, para nós. Né? Então, para nós, eles eram adolescentes, tinham 12, 15, 16 anos. Então, assim, era idade. Pedro, que era provavelmente mais velho, mas quando começaram, quando Jesus escolheu eles para serem os seus discípulos, eles eram menores de idade. E a mesma coisa é em algumas culturas, em alguns povos. Aquilo que nós achamos talvez horroroso, algo muito escandaloso, para alguns povos isso é comum. Então a ética, ela parte do princípio que nós temos que entender que a prática e o costume é o que definem a ética. Então, como diz o final aqui, essas normas podem variar grandemente de uma cultura para outra. E depende da fonte de autoridade que lhe serve de fundamento. Então, qual é a fonte de autoridade? Para alguns, a fonte de autoridade vai ser o Alcorão. Então, o Alcorão vai ser a sua fonte de autoridade.
Para outros países, a sua fonte de autoridade vai ser a determinação de um imperador, como por exemplo na China. O que determina é o que o imperador falar, está falado. Se você for na Coreia do Norte, é a mesma coisa. E por aí vai. Né? Então, isso vai depender da fonte. Tá? Então, continuando. Agora, a definição de ética cristã. A ética cristã é diferente no seguinte quesito, que a ética cristã é a ciência que estuda o comportamento, é a conduta humana analisada segundo a conduta divina, e é a ciência que estuda os valores de certo ou errado conforme os ensinos de Cristo. Então, nós temos aqui dois parâmetros. O primeiro parâmetro que é baseado na conduta divina, na conduta de Cristo, e segundo, nos ensinamentos de Cristo. Então, nós temos aí já um ponto de partida. Não é um ponto de partida determinado por uma sociedade, mas a partir daquele que nós cremos que é o nosso Deus soberano, soberano sobre toda a terra, e sobre Cristo, as suas ações e seus ensinos. E aí, Emil Brunner vai dizer o seguinte: a ética cristã é a ciência da conduta humana que se determina pela conduta divina. Então, tudo que nós temos a respeito de conduta é baseado em Cristo. Tá? Os fundamentos da ética cristã encontram-se nas Escrituras, no Antigo e no Novo Testamento, estendidas como revelação especial de Deus aos seres humanos. Né? Ela não pode ser baseada simplesmente como um documento somente, porque a ética vai depender muito dessa revelação especial, da forma como nós olhamos para o texto. Não é simplesmente uma revelação natural, mas uma especial. Lembre-se, a revelação natural é aquilo que está exposto a toda a humanidade. A revelação especial é a revelação ao qual Deus se manifestou através das Escrituras, através do teu Santo Espírito, nos convencendo a sermos chamados filhos de Deus, aos eleitos, à igreja de Cristo. Então, se você é a igreja de Cristo, você é um eleito de Cristo, você é escolhido por Cristo, e a você foi dada essa revelação especial. E você que recebeu essa revelação especial, você terá as Escrituras não somente como livro, mas também como a sua base de fé e de prática, e também a sua base da revelação ética. E vamos começar aqui. Nós temos o caráter ético de Deus, né, no Antigo Testamento, como justo, verdadeiro, misericordioso. Nós temos os atributos de Deus como santo. Então, nós temos os textos, que eu não vou decorrer aqui para não ficar muito longa a aula, mas eu quero convidar você a ver esses textos, a olhar esses textos com carinho, com tempo, para que você possa entender como Deus revela o seu caráter ético. Tá? Nós temos também a natureza moral do homem. Essa natureza está incutida no homem. Esse caráter, por mais que o homem seja decaído, ele seja caído ao seu pecado, né, devido à queda de Adão, porém, nós somos pessoas que temos incutida dentro de nós a moralidade. Então, do que Deus diz para que nós devamos praticar constantemente? A santidade. A santidade é a prática moral. Continuando aqui, a lei de Deus. A lei de Deus também nos mostra uma ética. Essa lei, né, que expressa o desejo de que Deus tem que as suas criaturas, né, o desejo que ele tem que as suas criaturas vivam vidas de integridade. A lei é para mostrar a nossa falha, é para mostrar que Deus é santo, só ele é santo, e o desejo de Deus que ele realmente o desejo de Deus ao que os seus filhos, a sua criação seja íntegra. Né? Então, nós temos no Antigo Testamento, em algumas visões, né, que algumas linhas teológicas acreditam que a lei é dividida em três partes, né? Cerimoniais, civis e morais. Então, nós temos aí essa divisão muito clara no livro de Êxodo, de Levítico, Deuteronômio, Números, né? Então, nós temos essas leis civis e morais e cerimoniais muito bem descritas. Nós temos também os 10 mandamentos, também, que é um princípio moral, é um princípio também que abrange as questões morais, né? Que mostra como o homem deve ser: não matarás, não cobiçarás, não adulterarás. Então, assim, nós temos ali muito dessas leis sendo como regulamentadoras éticas. Né? Nós temos aí
a contribuição dos profetas também, que mostram, que dão ênfase nessa questão ética individual, né, não só individual, mas também social, né? É, então, mostra a incoerência, eles mostram a incoerência de cultuar a Deus e oferecer sacrifícios sem, todavia, ter um relacionamento de integridade com o semelhante. Então, assim, nós temos que ter um serviço ao Senhor, porém, nós temos que também ter uma vida íntegra com o nosso próximo. Então, os profetas deixam muito bem claros aí, estão os textos aí para você analisar. Nós temos também a ética do Novo Testamento. A ética do Novo Testamento, assim como nós vimos no Velho, também é bem clara, bem nítida, né? Nós temos a ética de Jesus, como nós dissemos, a ética é baseada no divino e nos ensinamentos do divino, né? Então, é nisso que nós cremos. A ética de Jesus está contida em seus ensinos e ilustrada em sua vida, né? Como a gente já falou, também nos seus ensinos, o Sermão da Montanha, desde o capítulo 5 ao capítulo 7, que é um ensino realmente transformador, é um ensino que mexe com a moralidade, é um ensino que mexe com a sociedade como todo. Então nós temos ali um ensino realmente fantástico de Cristo através do Sermão da Montanha, né? E nós temos também a vontade de Deus que é expressa em Jesus Cristo, né? Um propósito supremo do Senhor. Então nós vemos que o maior pecado que nós podemos ter no ser humano é o pecado do egocentrismo. Porque o pecado do egocentrismo é o pecado que te leva a praticar tudo aquilo que Deus não quer. Deus desde sempre quis que nós fôssemos coletivos, nós tivéssemos práticas coletivas, desejos coletivos. Eu não estou falando que você não possa comprar, você não possa fazer, você não possa adquirir. Não é isso, não é esse ponto. Mas a questão é que você precisa entender é que, na verdade, nós precisamos ser pessoas que exercem no coletivo a nossa fé. Então, esse é o ponto de partida, é o ponto ao qual nós devemos entender que Deus deseja que nós sejamos coletivos em amor, coletivos no compartilhar, no dividir, porque a essência de Deus é essa. O nosso Deus trino, ele se manifesta a nós de forma trina, através de Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Deus é um ser baseado numa essência coletiva. Ele é o único Deus, mas ele nos mostra esse exercício coletivo, essa forma que ele deseja que nós também venhamos praticar um para com os outros, né? Então, continuando aqui, também a ética de Paulo. Paulo também se baseia toda a sua ética na realidade da redenção em Cristo. Então, o Paulo, ele realmente colocou todos os princípios éticos baseados no viver em Cristo, pela fé em Cristo, no ser em cristão, tudo estava em Cristo, né? Então ele vivia como já e o ainda não. Isso aí é muito importante porque alcançar a plenitude não é simplesmente você ser perfeito, porque ser perfeito nós iremos ser só na glória, semelhantes a Cristo, né? Com os nossos corpos glorificados, assim como diz lá em 1 Coríntios 15. Então nós temos que entender o seguinte, nós temos que entender que o ponto é que a ética ela está muito ligada a essa prática de vivermos na plenitude da graça, em praticarmos aquilo que é correto diante das Escrituras. E aí nós vamos fazer o seguinte agora. Agora nós vamos entrar aqui num ponto aonde nós temos aqui uma divisão muito clara entre a ética cristã bioética e a ética cristã da sociedade e igreja. Tá? Nós vamos entender o que são as duas, o que as duas abordam. São alguns temas pesados, então eu convido você a ter uma sensibilidade daquilo que nós iremos tratar, para não trupar e entender de forma errada, mas tenha agora uma mente aberta, que o Espírito Santo trate com você nesses pontos, que são pontos muito importantes que nós devemos entender. Então, nós vamos começar aqui pela bioética, né, nesse ponto tão importante para nós, tá? Bom, a definição de bioética é que pode ser definido como um estudo sistemático de comportamento humano na área das ciências humanas e da atenção sanitária,
quando se examina esse comportamento à luz dos valores e princípios morais, segundo Van Rensselaer. A palavra bios, o grego do bios e o ethos da ética, né? Bios que vem de vida, né? E ética, ethos, né? Que vem de ética, né? A ética da vida. Então, nós temos alguns pontos muito importantes aqui sobre essa parte da bioética. Então, nós vamos começar aqui com a bioética da criação. Vamos entender aqui o princípio da criação, né? Então, nós temos algumas coisas aqui. Por exemplo, vamos falar sobre o início da vida. Então, o início da vida, nós temos lá a concepção, nós temos a implantação na parede do útero, um córtex cerebral, tudo aquilo que está ligado com aquilo que gera a vida, né? Nós temos um método também científico que é a engenharia genética, né? Que são alimentos transgênicos, isso faz bem ou faz mal, é uma pauta também que nós devemos aí conversar um pouco. Então vamos começar aqui com a bioética no quesito da criação, né? Vamos falar aqui sobre o início da vida. O início da vida, o que seria, né? O que a Bíblia diz sobre o início da vida e o que o mundo pensa sobre o início da vida. Nós fazemos essa comparação, tá? No que a Bíblia diz, o que o mundo diz. Nós vamos lá, o início da vida, concepção, implantação na parede do útero, córtex, né, cerebral. Então, assim, o que nós temos a dizer na questão do início da vida? A vida é gerada através do ato sexual do homem e da mulher, né? E isso é uma coisa natural, tanto para nós cristãos quanto para a sociedade no todo. Então, o Salmo 139 vai dizer aí sobre questões da vida, o Êxodo 21. Né? Nós também temos questões sobre a engenharia genética, alimentos transgênicos, isso faz bem ou faz mal? Nós temos aí terapia genética, células adultas ou embrionárias. Então, nós temos outro assunto também, a clonagem. O que a clonagem tem como benefício? Qual o benefício que a clonagem humana traz? Será que é só uma questão de ego? Ou é uma questão realmente de ajuda, né? O que Eclesiastes 3, de 1 a 8, diz a respeito disso, né? A inseminação artificial, não há problemas éticos, trata-se de uma técnica. Então, algumas denominações vão tratar a inseminação artificial como algo fora dos princípios de Deus, né? Então, porém, nós entendemos que a inseminação artificial também pode ser tratada só como uma técnica. É um casal que tem uma dificuldade pelos meios normais de terem filhos e usam ali do próprio esperma do homem e a própria mulher, o útero da mulher, para terem ali o seu filho através de um procedimento, de uma técnica, né? Nós temos também a fertilização in vitro, né? O problema dos embriões congelados. Então, isso também gera questões éticas, né? Perguntas sobre a vida. Será se isso é certo? Será se isso é errado? E aí nós temos aqui, depois da questão da criação, da parte da natalidade, nós temos também um assunto que está ligado com a ética cristã, que é a questão do aborto. O que isso ocasiona? Isso é certo ou é errado? Então vamos entender aqui uns pontos. Por que a sociedade é uma sociedade tão abortista? E nós temos algumas ações que ocorrem isso. A primeira é a pressão social. Existe uma pressão social muito grande, aonde se pressiona-se, né, com a questão da sexualidade, o distúrbio da sexualidade, que nós iremos tratar um pouco mais para frente. Nós temos ali também a pressão de que a pessoa é careta, caso ela não tenha relações sexuais logo no primeiro encontro, né? Isso é complicado. Então nós temos a pressão da sociedade, onde leva a pessoa a ter, e isso acaba gerando também um aborto, né? Um pensamento em abortar. Nós também temos a sexualidade descompromissada, onde o homem ou a mulher, ou o moço e a moça, têm relações sexuais com diversos parceiros. Isso também é uma situação complicada, onde se acaba desconfigurando aquilo que Deus criou, que é para o casamento, que é para o casal. Nós temos também a permissividade legal, onde é permitido o aborto. Então, se é permitido, acaba se dando
ao critério, né? A pessoa que não deseja ficar grávida naquele momento, mas engravidou, e aí com isso nós temos aí a permissividade, aonde a pessoa opta por abortar, e aí acontece essas fatalidades, onde nós já conhecemos. Nós temos também o controle demográfico, onde há em alguns países o excesso de população, como por exemplo na China, nós temos lá pessoas onde acabam tendo filhos, né, e aí ocorrem de ter que abortar, né? Existem alguns países que isso existe controle demográfico, e também a exacerbação da mídia. Nós temos aí vamos dizer assim, um grande apoio ao abortista diante de uma mídia que controla e faz com que você viva conforme as leis do seu corpo. É você que manda no seu corpo, é você que faz com que o seu corpo seja o controle próprio, né? Você tem o controle próprio do seu corpo, né? Então existe uma exacerbação da mídia aonde faz com que as pessoas abortem, né? E nós temos aqui um slide, né? Nós temos aqui esse slide que mostra um pouquinho sobre o início da vida, né? Nós falamos sobre a criação, sobre as formas, e a grande pergunta é: quando se inicia a vida? Em qual momento? É o momento que o feto, onde a criança ela começa ali a criar seus ossos? É um momento em que a criança já começa ali, de uma certa forma, a ter os seus pulmões, né? E nós vemos que, diante da ciência, você pode até ver, vou tentar aqui, de uma certa forma, dar um zoom, né? Olha que interessante. Analise comigo aqui. No momento que nós podemos determinar a vida, é o momento celular. É o momento onde a fecundação, né? Existe a fecundação, a fusão de gametas. Então, no momento que o espermatozoide ele entra dentro do óvulo, gera-se a vida. Olha que interessante. Por quê? Porque ocorre o momento celular. As células são vida. Então, não é o momento da célula né, do indivíduo diferenciado das células dos anexos, essa individualização onde o feto já não depende da mãe, nem no sentido de ser um ser somente com óvulo, né? Mas no momento que há fecundação, já gera-se a vida. É muito interessante esse quadro. Nós temos aí, né, esse momento aqui da onde a vida já é gerada no momento da fecundação, né? Alguns vão dizer que não, porém a ciência ela deixa muito clara sobre esse ponto e quanto a fato não há argumento, né? E aí nós temos aqui um ponto muito interessante, né? Nós temos os métodos anticoncepcionais e nós temos os métodos abortivos. Apesar de ser pontos éticos também, algumas igrejas igrejas mais sectaristas, igrejas que têm os usos e costumes de uma forma, tratam os usos e costumes de uma forma mais veemente, que ultrapassam o extremismo do conservadorismo, acabam dizendo que os anticoncepcionais não são a vontade de Deus, né, descrito nas Escrituras. E com isso nós temos um problema, né, porque a Bíblia não tem resposta para tudo. A Bíblia não tem resposta para todas as perguntas. Ela tem resposta para aquilo que nós precisamos saber, daquilo que Deus revelou, conforme está descrito lá em Deuteronômio, né? O que Deus quis revelar está nas Escrituras, e ponto. Então, nós temos aqui os métodos anticoncepcionais e nós temos os métodos abortivos, tá? Então, vamos falar primeiramente dos métodos anticoncepcionais. São a pílula anticoncepcional, né? Às vezes as mulheres tomam, até mesmo para regulação da menstruação, isso é normal, comum. Existe a pomada espermicida, onde é aplicado para que não ocorra. Nós temos preservativos masculinos, femininos, né? Injeções para que não venha engravidar, adesivos, né? Nós temos agora também os métodos abortivos, que esses são diferentes dos anticoncepcionais. Esses aqui os anticoncepcionais são pré-concepções, né? São antes da concepção,
né? Agora, os abortivos são pós-concepcionais. Então, nós temos aqui métodos naturais nos abortivos, né? Chás, medicamentos naturais, tudo que leva ao aborto, pílulas do dia seguinte, o DIU, dispositivo intrauterino, né? Apesar de o DIU estar aqui também poderia ser um método anticoncepcional, mas alguns tratam como uma forma também abortiva, né? Eu coloquei aqui somente para que você entenda que existe uma discussão sobre, né? Mas existe pessoas que usam isso, trata-se, eu creio eu que trata-se mais na questão do anticoncepcional, mas eu peguei essa tabela aqui mais para que nós pudéssemos aí também debater sobre essa questão ética, tá? A curetagem, solução salina e cirurgia. Então, esses métodos são métodos, tirando o DIU aqui que fica nessa questão da discussão, mas esses métodos são métodos abortivos, métodos que acabam entrando nessas questões abortivas. Aí vem o ponto, né? O que a Bíblia diz sobre o aborto? Primeiro, o Salmo 139 vai dizer que a vida é importante. Deus ama a vida. Deus é vida. Então, o Salmo 139 vai falar sobre as questões da vida, né? O Êxodo, por exemplo, 20, 13, vai dizer que nós não devemos matar, né? Inclusive o aborto é um assassinato. Apesar de ser um tema forte, pesado, acaba sendo um assassinato, né? Gálatas 5:20 é uma possível interpretação sobre a questão do aborto. Nós temos também Êxodo 21, 22, que fala sobre o aborto acidental, que é o aborto espontâneo, onde ocorre esse aborto, né? Então não é uma questão de desejo, mas é uma questão simplesmente onde a mulher, infelizmente, perde o bebê, o casal perde o bebê. E nós temos aí também as questões dos casos especiais, né? Casos onde leva ao risco de vida, situações de estupro, situações de incesto, né? Então nós temos deformidade prevista. Então, alguns casos especiais, não estou falando que eles estão isentos da mesma responsabilidade, mas existem alguns casos especiais que nós devemos tratar com amor e carinho. Talvez uma pessoa que sofreu essa questão do estupro, é difícil você falar para ela, olha, tem essa criança e você doa, né? É muito complicado, é um trauma. Mas a pessoa já está dentro daquele trauma. Então, são coisas a se pensar, né? São coisas a se analisar, pedir a direção de Deus. Nós temos aí situações, por exemplo, de incesto, onde de uma forma intencional, onde ocorre relação entre familiares, isso acaba ocorrendo e é onde é uma situação muito delicada, né? Então, nós temos que pedir a direção do Senhor em primeiro lugar e sempre quando formos tratar com alguém, falarmos sobre esses assuntos com essas pessoas que sofreram essas questões, principalmente nos casos especiais, nós devemos tratar com um certo carinho, acolhimento. Esse é o papel da igreja, é acolher e sempre instruir sobre a vida. Sempre. Sempre pensar na vida, não no ato de fazer, de tirar, mas sempre pensar na vida. É lógico que nós devemos respeitar, mas nós devemos falar sobre essa importância que faz parte da ética cristã, tá? Bom, agora vamos falar um pouquinho que o que leva, né, até mesmo leva essas questões sobre aborto, sobre essas questões que são também a distorção da sexualidade. A distorção da sexualidade é um ponto da bioética muito importante que nós vamos falar aqui. Nós não vamos ler tudo, mas eu quero correr aqui para que nós venhamos ganhar tempo, tá? E um ponto é o seguinte: primeiro ponto, nós vamos falar sobre necrofilia, né? O que é necrofilia? Que vem de necros, de mortos, onde existem pessoas que têm desejo de ter relações sexuais com mortos, com cadáveres. Essa é uma distorção daquilo que Deus criou. Deus não criou o homem e a mulher para ter relações com mortos, com vivos, né, o casal. Nós temos também a zoofilia, que é a questão no caso do homem ou da mulher que tem desejo de ter relações com animais. Então, olha a distorção para onde que vai, né? Nós temos também a questão do homossexualismo, né? Ou a homoafetividade. Nós temos aí a distorção. Segundo Romanos 1, 26, 27, diz que o homem e a mulher trocaram as suas relações naturais. Então, isso é muito
distorcido, né? Nós temos também a questão do estupro, né? Uma questão onde o homem é levado de uma forma psicótica a estrupar alguém, né? Ter relações de uma forma forçada. E isso acaba entrando um pouquinho no sadismo, que nós vamos falar também. São desejos de fazer algo de uma forma distorcida. A prostituição, né? Onde a pessoa troca por uma recompensa, né? Ou por uma remuneração o seu corpo para ganhar dinheiro, para assim sobreviver e até mesmo viver seus prazeres, né? Não escolhe outra profissão, ela prefere vender seu corpo para este fim. Tá? Então, Deus, em todos esses pontos que nós estamos falando aqui, Deus criou, destinou o ser humano para o relacionamento, para o sexo, é um dom de Deus para o homem, é uma dádiva ao casamento, para o casamento. Porém, todos esses atos que nós estamos vendo aqui até agora são atos de distorção das escrituras. Nós temos também a fornicação e o adultério. Né? A fornicação são relacionamentos efêmeros e sucessivos e ferem esses padrões. São padrões fora do casamento. São padrões fora de um relacionamento padrão. Né? Então, nós temos que entender, à luz da Bíblia, né, segundo aí 1 Coríntios 7:2, Êxodo 20, Hebreus 13, que isso fere o caráter, né, isso foge dos padrões do Senhor. Tá? Nós temos aqui também questões de incesto, né, relacionamentos entre primos, relacionamentos entre padrastros e afilhadas, né? Relacionamentos entre sobrinhos, tias, né? Ou tios, tudo aquilo que entre irmãos, meios irmãos, né? Então, tudo aquilo que está relacionado à proximidade do parentesco, segundo as Escrituras, é fora do padrão. Né? Deus não deseja isso. Deus deseja que você busque, até mesmo porque é a vontade do Senhor. E você pergunta o porquê isso, né? É o desejo do Senhor. Existem coisas que nós não temos respostas, mas é o desejo do Senhor. E até mesmo cientificamente já foi comprovado que quando há relações muito próximas de parentesco, há possíveis danificações genéticas. Então, a criança pode nascer com uma deformidade, com uma complicação. Então, tudo isso é um passivo aí de ponderar e obedecermos aí às escrituras. É lógico que, salvo em algumas ocasiões, que existem pessoas que são primos distantes, e aí depois que casou, né, sempre tem no interior, assim, pessoas que têm essa questão, e aí salvo em algumas situações, né? Mas são pessoas que casaram, tiveram filhos saudáveis, sim, mas a vontade de Deus é que nós venhamos ponderar nessas questões. O aborto também é uma distorção da sexualidade, né? Porque Deus deixou o ser humano a incumbência e a capacidade de reprodução da espécie. Então, isso é uma dádiva de Deus, é uma ordenança do Senhor. E a partir do momento que Deus, como fonte da vida, ele condena a morte. Né? Ele não aceita o aborto. É uma destruição do ser, enquanto ainda no útero. Então, fere esse padrão. Nós temos também o sadismo e o masoquismo. O sexo ele é para o prazer do casal. Mas, a princípio, existem alguns pontos que fogem. Por exemplo, tem pessoas, como por exemplo, a pessoa que estrupa tem esse desejo do sadismo, de fazer a outra pessoa sofrer. O sadismo também tem a questão de bater, de espancar, de ferir. Então, o sadismo. E tem a pessoa que tem o desejo de sofrer, o masoquismo também. Então, o contrário. Então, são pessoas que têm ali seus fetiches. E, como eu disse sobre questões éticas, alguns vão dizer, né, que essa questão ética vai depender do padrão da sociedade. Então, para alguns dentro da sociedade, isso não é nenhum problema. Né? Mas nós estamos falando do padrão cristão, porque o sexo não é para essa distorção. É para o prazer do casal, é para o princípio da reprodução, é para o princípio do cotidiano, da vida, do amor do casal, né? Da expressão do amor do casal. Então, o sadismo e nem o masoquismo entram nessas questões. Deus também destinou o ser humano à integração da sua sexualidade com equilíbrio. Então, cuidado com os excessos, né? Porque dentro de uma pluralidade de atividades e interesses, a lascívia,
o sexocentrismo, o sexomania ou a obsessão sexual ferem esses princípios. Meus irmãos, tudo aquilo que é excesso se torna-se uma idolatria. Pense nisso. Qualquer pecado que está em excesso torna-se uma idolatria. Então, um exemplo. Existem irmãos e irmãs, ou homens e mulheres, que expressam descaradamente uma lascívia, que é uma forma de provocar, seja no olhar, no gesto, ou no andar, ou no vestir, ou no falar, em qualquer coisa expressam uma lascívia. Isso é pecado. A Bíblia trata sobre essa questão de lascívia, porque isso está muito incutido e cauterizado na mente dessa pessoa. Essa prática de provocação, essa prática de você provocar a pessoa que está ali, a pessoa se sente bem desejada. Ela quer que as outras pessoas a desejem. Então ela quer provocar esse desejo na pessoa para que a pessoa que está vendo a deseje. Então esse é o ponto, né? Há pessoas também que têm obsessão pelo sexo, que tem essa coisa, não, tudo é sexo, a centralidade, a vida dela depende daquilo, tudo é isso, tudo ela pensa nisso, ela vê uma fruta, ela já pensa numa coisa, ela vê uma imagem na TV, ela já pensa naquilo, ela já vê uma foto, ela já pensa, então tudo está ligado. Então essa obsessão sexual, esse sexocentrismo acaba levando a pessoa para um lado muito sombrio, muito distorcido daquilo que a Bíblia nos ensina sobre a sexualidade, né? Bom, vamos entrar também agora no ponto do divórcio. Então, o divórcio também é uma questão muito complicada. Nós temos aí o número de divórcios crescendo a cada ano e nós vamos entender aí a luz do divórcio no contexto da Bíblia e da atualidade, tá? Bom, nós temos aí o divórcio e a lei de Moisés, que havia aí um certo direito que se dava-se ao homem para divorciar-se, né, segundo a lei. Nós também tem a questão da permissividade do divórcio segundo a dureza do coração do homem, né, não como a vontade do Senhor, mas como a dureza do coração do homem. Né? Nós temos aí também o divórcio e as interpretações rabínicas, onde levou muito tempo a sociedade judaica até mesmo distorcer essas questões. Nós tínhamos aí duas escolas, né, uma escola liberal e a conservadora, né, a de Hillel e a de Shammai, né, que era uma escola mais conservadora. De Hillel, ela podia divorciar da mulher só por repúdio. Então, se o homem, eu não quero mais, eu estou com nojo da mulher, então aí ele divorciava. Já a escola de Shammai é apenas por uma relação sexual ilícita, por exemplo, adultério, traição, enfim, qualquer tipo desses princípios, tá? Jesus fala sobre a questão do adultério, lá em Mateus 5, ele fala que somente o fato de você olhar, né, você está já tendo ali uma questão de adultério, né, com essa pessoa, tá? Então, Jesus foi além, e assim como sempre Jesus vai além das práticas, né, somente do ato de fazer, mas também está na mente, né? Então, é uma coisa que nós devemos lutar sempre, tá? E aonde aqui reafirma em Mateus 19, né? Ele reafirma o seguinte: a indissolubilidade do casamento, mas estende a dureza do coração. Ele procura proteger a mulher, por isso estabelece como critério para o divórcio a relação sexual ilícita, no caso, o adultério, né? Final, claro. Nota-se que Jesus ensina a perdoar, então o adultério não necessariamente deve conduzir ao divórcio. Então, assim, Jesus ensina também que mesmo que houver o adultério, houvesse ou houver o adultério, sempre o princípio é perdoar, é o princípio do cristianismo. E é lógico, se caso a pessoa não conseguir, devido à situação, cada situação é muito subjetiva, muito particular, aí, no caso, acaba se estendendo aí para o divórcio, né? Jesus não está estabelecendo um novo legalismo, apenas aprofundando o sentido do casamento que estava sendo tratado com desprezo. Então, enquanto a escola de Hillel tratava assim só com repúdio, né? Então já a escola de Shammai, né, falava que era nessa questão, Jesus foi mais esse sentido, né? Então ele tratou
sobre somente a questão é, do adultério em si, né? E os dois movimentos do repúdio e divórcio, né? O novo casamento seria permitido após o divórcio e não apenas o repúdio. Então, a possibilidade de um novo casamento, sim, porém, esse novo casamento seria depois do divórcio, tá? Então, Paulo também fala sobre o divórcio, ele diz, né, sobre as questões de divórcio, é, sobre a questão do abandono do cônjuge também, que é uma vida muito comum, tá? E outras questões também muito importantes, a qual Paulo também trata, sobre questão de abuso, violência familiar, prática criminosa, vícios e etc., que são problemas que acontecem hoje também. Esses problemas também, apesar de não serem problemas certamente de adultério, mas são abusos psicológicos, são questões complicadas que merecem ser tratadas como. Então, não é uma questão já é, de prisão, né, de crime. Tá? Então, sobre o novo casamento, para a parte inocente, isto é, para aquele que foi vítima do abandono ou do adultério, há a possibilidade de um novo casamento sem restrições. Para quem provocou o divórcio, existia a possibilidade de novas núpcias reconhecidas pela lei. Porém, o ato do adultério pesava-se sobre quem a praticou, né, sobre quem o praticou. Ainda hoje, essas situações são as mais comuns dentro da igreja. Então, assim, nas questões nada mudou. A Bíblia trata com muito zelo, onde manifesta que Deus não deseja que haja o divórcio, que haja a possibilidade de perdão. Porém, em algumas situações, por conta da dureza do coração do homem, é sim uma permissividade dentro das questões legais das escrituras, né? Então a conclusão o casamento é uma instituição que deve ser tratada com respeito e zelo. O divórcio sempre acarreta sofrimentos e sempre traz. O caminho da reconciliação deve ser buscado a exaustão, né? Deve ser buscado realmente para tentar resolver, né? No entanto, existem situações nas quais a dureza do coração do homem prevalece, como já foi dito. Para vítimas de relacionamentos abusivos, não há nenhum fator de condenação. Então, assim, fatores abusivos, de violência, de crime, não há condenação para isso, caso ocorra o divórcio. Tá? Em todos os casos, devemos orar e pedir a Deus que restaure cada vida e relacionamento. Esse é o papel da igreja. Mesmo que a situação seja delicada, mesmo que a situação seja complicada, nós precisamos entender que é necessário, sim, que nós devemos orar e pedir a Deus, seja aquele que está sofrendo por uma situação, aquele que está passando, orarmos e pedimos para o Senhor para que traga luz e que esse relacionamento seja restaurado. Tá? Bom, vamos falar um pouquinho sobre um tema também muito complicado, que é a questão do suicídio, que é uma perspectiva pastoral. Tá? Não do pastor, mas pastoral. Não somente do pastor, isso que eu quis dizer, tá, meus irmãos? Então, o tema do suicídio tem chamado cada vez mais a atenção da sociedade, né? O número tem crescido, o número de mortes. A sociedade antes limitava o ato, né, de suicida e as suas consequências ao indivíduo. Hoje percebemos que os problemas tocam a família e a sociedade. Então, assim, não é somente uma questão mais assim da pessoa, algo que a pessoa faz porque só ela sabia, não, é uma coisa que abrangiu agora esses problemas tocam a família, tocam a sociedade, sabe? Não era uma questão só individual, não era uma questão isolada, um problema isolado. Agora esse assunto é um assunto realmente da sociedade, de emergência, né? No âmbito eclesial, dentro da igreja, pastores e líderes cristãos se suicidam, suscitam discussões teológicas e bíblicas, colocam em xeque a superficialidade doutrinária de muitos, né? Então, existe aí um problema em que está ocorrendo isso entre pastores, esposas de pastores, filhos de pastores, dentro da igreja até, e isso está ocorrendo discussões teológicas, onde trata essas questões como superficiais. E aí? Isso aí? A pessoa vai para o céu, a pessoa vai... São questões muito superficiais, aonde nós temos que nos preocupar como resolver esse problema, né? Então, eu quero aqui chamar a atenção dos irmãos sobre os vários fatores associados sobre esse ponto. Como nós podemos identificar, né? Então, o que causa o suicídio? Nós podemos entender como transtornos psiquiátricos, depressão, transtorno bipolar, esquizofrenia, uso de substâncias químicas, álcool, entorpecentes, fatores sociodemográficos, né? Também nós temos históricos familiar,
Essas causas associadas a crises internas podem desencadear suicídio. Todos esses casos demonstram um quadro de doença mental. E, meus irmãos, não quero dizer aqui sobre maldição hereditária. Tá? Isso não existe, isso não é bíblico, essa questão de maldição hereditária. Isso aqui é uma questão de comportamento familiar. É aquela coisa que o filho viu o pai bebendo, e aí o filho ficou com aquela memória, e nisso, com o tempo, ele pode vir beber ou não. Então isso é uma questão que fica na cabeça da pessoa. E é interessante que o suicídio, ele tem um iceberg, né? Olha que interessante esse quadro, né, que a gente pegou aqui. De cada 3 pessoas que tentaram o suicídio, apenas uma foi, logo depois, atendida em um pronto-socorro. Então, apesar de nós termos aí realmente pessoas que chegam a se suicidar, nós temos também um quadro onde, diante de 100 pessoas, uma consegue ser atendida. Então, nós temos uma pessoa, diante de 100, nós temos 17 pessoas que tiveram pensamento, pensaram em fazer, 5 que arquitetaram o plano, 3 que tentaram efetivamente, e uma que é atendida no pronto-socorro. Então, nós temos aí realmente situações muito lastimáveis sobre essa questão do suicídio. E só o fato de nós falarmos sobre suicídio pode levar alguém a cometê-lo. Existe a glamorização das séries como fator incentivador, algumas séries que você assiste, algumas coisas que incentivam, né, a pessoa a fazer. É comum nos meios de comunicação, jornais, revistas, noticiários, não divulgarem isso. Isso é complicado, né? Metrôs, hospitais, viadutos, né? Sempre tá aquela campanha de não fazer. E, no entanto, é preciso conversar, abrir canais de diálogo que demonstram com pessoas que demonstram esse quadro de tristeza, né, intensas, e já expressou o seu desejo de morrer. Então, isso realmente, meus irmãos, é muito complicado, tá? É uma situação muito delicada. Nós devemos realmente ter um carinho especial sobre essas pessoas que precisam do Senhor como a sua torre forte. E nós podemos dizer aqui sobre a sociedade e a teologia bíblica, né? O que o suicídio e a teologia bíblica têm a ver. Primeiramente, o alcance do pecado na vida do ser humano e seus efeitos, né? Efeitos biológicos, psíquicos, sociais e espirituais, né? O pecado, ele é um fator preponderante a isso. Então nós temos a inegável influência também externa, seja espiritual, maligna ou social. Então nós não podemos dizer que é somente um fator psíquico, biológico. Nós podemos sim dizer que também pode ser espiritual. Isso é inegável. Há situações que nós podemos ver que é uma situação espiritual, em boa parte das questões, mas também é uma questão social, questões, enfim, são situações mentais, é muito complexo quando nós tratamos desse assunto. E quando nós vamos saber que são espirituais? Com certeza Deus nos mostrará, Deus revelará, porque esse é o papel da igreja, né? O papel da igreja é trazer luz ao mundo. Nós temos também a vida como que é um dom de Deus, por isso é sagrado desde o início. Então nunca assim como o aborto nós tratamos, o suicídio também não é uma questão muito aceitável, porque a vida é um dom de Deus. Então nós temos aí os casos da Bíblia de suicídio, por exemplo, Abimeleque, nós temos Saul, seu escudeiro, nós temos Aitofel, Zírin, Judas, Sansão, né? Nós podemos dizer que foi ali, na verdade, Sansão foi ali para matar todos aqueles inimigos, né? Todos ali os seus inimigos, porém, houve ali, ele sabia que ia morrer também, então nós podemos dizer que é e não é, né? E a tentativa do carcereiro, né? Houve uma tentativa ali, o carcereiro tentou, o carcereiro de Filipos, né, onde estava Paulo e Silas na prisão, ele tentou ali se suicidar. Bom, e com isso, a Bíblia diz o seguinte, né? Os escritores bíblicos não fazem juízo de valor sobre o ocorrido, apenas eles relatam os fatos, né? Eles só colocam os fatos ali, não tratam essas questões. A maioria dos casos ocorreu situações extremas de guerra ou medo. Alguns casos demonstram problemas de autoimagem e mentais. Então, assim, eles só registraram, não falaram nada teologicamente, não falaram nada,
as situações que ocorreram foram situações extremas, né, de extrema, foi guerra ou medo, todas elas, e os casos demonstram aí problemas de autoimagem e mentais, né? Então, são situações aí que são mais casos relatados do que propriamente para tratar se é um problema ou não. Bom, nós temos aí um aconselhamento pastoral. Caso você conheça alguém, o aconselhamento pastoral não é o mesmo que uma terapia ou um atendimento médico, né? Então, é bom que procure também o médico, né? É bom que procure alguém, porém, existe um outro fim para o aconselhamento pastoral. No aconselhamento pastoral é importante ter noção de psicopatologia para o devido encaminhamento. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Que nós, quando identificarmos, é interessante enviarmos para um acompanhamento médico, um especialista, para ajudarmos, né? O método da caverna de Elias, por exemplo, né, nós temos aí esse método, cercar os membros da igreja com vínculos significativos. Então, assim, nós estamos vendo que tem uma pessoa que está muito isolada, não quer saber disso, daquilo, opa, peraí, vamos unir aqui a comunidade, vamos os irmãos, vamos cercá-los, né? Detectando desejos suicidas, há necessidade de intervenção. Então, a partir do momento, a gente está vendo que ele está planejando, tem alguns indícios, alguns lapsos, opa, vamos ficar atentos com essa questão, né? Então é isso, meus irmãos. Agora, nós falamos das questões bioéticas, nós iremos entrar agora sobre a ética cristã ministerial e social, tá? Vamos falar primeiramente sobre a ética ministerial, tá? A gente falou muito sobre as questões da vida, que são problemas que não são tratados. Pode ver que esses assuntos que nós falamos aqui foram assuntos que não foram, certamente, não são discorridos muitos nos púlpitos, mas a gente tratou fundo aqui agora. Esses pontos são de extrema importância de conversarmos, de tratarmos, né, e de ajudarmos os irmãos em Cristo. E agora nós vamos entrar no lado prático dentro da sociedade e do ministério, né, a forma dos comportamentos, né, e é disso que nós vamos tratar agora, tá? Bom, vamos falar sobre os fundamentos bíblicos da ética cristã, e os textos aqui, de uma forma bem dinâmica, bem prática, para que você possa entender como é importante a ética cristã dentro da igreja e fora da igreja, tá? Nós temos aqui o Miqueias 6,8, que diz: ele te mostrou, ó homem, o que é bom, praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com Deus. Olha que maravilhoso. Um fundamento para a ética cristã. Romanos 12, 1, 2. Vida transformada como culto agradável a Deus. Então a sua vida transformada é um culto agradável ao Senhor. O culto agradável não é simplesmente aquele que você vai aos domingos, senta lá na cadeira ou, né, fica de pé e faz os comandos somente do que o ministro faz ou que o pastor da igreja faz. Não. Você tem que ter uma vida transformada, uma vida de prestação de culto diariamente ao Senhor. Isso é ética cristã. Nós temos aqui também Mateus 5, que fala que vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Você é a diferença. Então seja a diferença na sociedade. Ele também diz que o fruto, não os frutos, tá? O fruto do Espírito como padrão ético. Então, assim, o fruto do Espírito determina a ética cristã ao qual você está exercendo, né? Ou ao qual você não está exercendo, tá? 1 Pedro 1, de 15 a 16, diz: sede santos em todo o vosso procedimento. Então, fala assim, olha, sede santos em tudo aquilo que vocês fizerem, sede santos, e ande em santidade. Colossenses 3,17 vai dizer: tudo que vocês fizerem, façam em nome do Senhor. Então, tudo quanto vocês forem fazer, façam em nome do Senhor, faça representando o Senhor. E você pensa, como é que o Senhor faria? É dessa forma que eu tenho que fazer, tá? Conduta de líderes. Vamos falar um pouquinho sobre conduta de líderes. Ah, mas eu não sou líder. Não, isso é importante para você também, porque você vai ver bons líderes através dessa conduta, tá? Então vamos lá. Caráter e requisitos do ministério, tá bom? Requisitos para presbítero, né? Nós temos o caráter para a liderança, né? Onde fala em 1 Timóteo 3, de 1 a 17. Em Tito 1, ser irrepreensível, né? Ter domínio próprio, vida exemplar. E irrepreensibilidade não quer dizer que você é uma pessoa que não aceita ser repreendido. Não, é uma pessoa que não necessita ser repreendido. É diferente, tá? Não necessita por conta da sua conduta. 1 Pedro 5, de 1 a 4. Liderar não por ganância,
mas com prontidão e exemplo, né? Não por, eu tenho ganância de mostrar o meu poder ou de dinheiro. Isso não é por interesse, é por conveniências, mas por prontidão e exemplo, né? O maior, lembre, o maior serve o menor. Tá? Atos 20, 28 a 30. Cuidar do rebanho e vigilância contra falsos ensinos. Então, quando nós cuidamos dos nossos, e isso, apesar de ser uma coisa mais voltada para a liderança, mas para você também, que entende que o irmão do seu lado, muitas das vezes, não está enxergando algo, principalmente sobre as questões de falsas doutrinas e heresias, você deve cuidar dele. Olha, meu irmão, cuidado com isso aí não é uma prática muito legal, não é muito bacana, vamos às escrituras, né? 2 Timóteo 2,15 diz que nós devemos manejar bem a palavra de Deus. E manejar bem a palavra de Deus, você não precisa ser um teórico, ler todos esses livros que estão aqui atrás de mim, não é isso. Tá? É você conhecer as escrituras, ler as escrituras, saber o que está escrito, saber o que você está falando, isso é ética cristã. Tá? Tiago 3,1, maior responsabilidade morais dos mestres. Então, assim, a partir do momento que você é alguém que conhece mais a escritura, é alguém que ensina as escrituras, seja você professor, pastor, seja você líder, seja você liderado, não importa. Você tem uma responsabilidade moral em ensinar. Então, a partir do momento que você tem essa responsabilidade moral em ensinar, em passar para alguém os ensinamentos, você deve entender que isso faz parte da ética cristã. Tá? Bom, integridade pessoal e moral. Olha o que diz Provérbios 4:23. De tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Então, não é somente o dinheiro, não é somente as amizades, mas principalmente o coração. Guarde a sua integridade, guarda a sua alma das suas intenções malignas. É isso que o escritor Sapcial aqui quer dizer. Salmo 15 vai dizer que quem pode habitar no tabernáculo? O íntegro. Né? A integridade faz parte de uma conduta, né, de uma ética ministerial. Tá? Ministério sem engano, impureza ou dolo, segundo a 1 Tessalonicenses. Vai dizer que também, em 2 Coríntios, zelar pelo o que é honesto, não só diante do Senhor. Né? Então, o que eu tenho que pensar? Eu tenho que fazer aquilo que é honesto, fora e diante. E não que isso, né, nós vamos fazer algo fora dos olhos do Senhor. Não existe isso. Nós sempre vamos fazer as coisas diante dos olhos do Senhor. É que na nossa cabeça parece que quando nós estamos na igreja, nós estamos fazendo diante do Senhor. Não, nós estamos diante do Senhor na igreja, aqui, agora, em qualquer outro lugar. Tá? Então, pense nisso. Você não consegue fugir dos olhos do Senhor. Ele é onipresente, ele é onisciente, o nosso Deus é onipotente, então nosso Deus está em todos os lugares, tá? Não tem como fugir dos olhos do Senhor. Bom, a ética ministerial nos relacionamentos da igreja. Então nós temos que ter o seguinte, nós temos que ter unidade e amor. João 13 vai dizer o seguinte, nisto conhecerão que sois meus discípulos. Você é conhecido por Deus, as pessoas te conhecem por você ser imitador de Cristo. Cristo perdoou, Cristo amou, Cristo andou em unidade. Então, você é conhecido? Então, é uma pergunta que nós devemos fazer, faz parte da ética cristã. Efésios 4, de 1 a 3, vai dizer sobre humildade, mansidão, paciência e unidade. Tá? São também princípios éticos cristãos. Romanos 12, amor sem hipocrisia, viver em paz com todos. Então, meus amados, tudo isso faz parte de uma convivência, faz parte de uma convivência muito saudável da igreja, tá? Do povo de Deus. A partir do momento que não tem isso, nós estamos fugindo daquilo que é a essência do cristianismo, tá? A essência do cristianismo é essa ética cristã, é essa essência cristã de unidade e amor. Correção e disciplina, olha lá, correção e disciplina, nós temos aqui o processo de reconciliação e disciplina. Então, assim, a partir do momento que eu erro ou você erra, nós temos que nos reconciliar. Esse processo tem que acontecer de imediato. Não pode perdurar, não pode acontecer. Então, isso deve acontecer dessa forma. Nós temos aqui Gálatas 6, de 1 a 2, dizendo que nós devemos restaurar o caído com espírito de mansidão.
alguém está caído na igreja, alguém está passando por uma situação difícil, nós não podemos condená-lo. Ó, está em pecado, está isso, aquilo, vamos afastá-lo. Não. Nós temos que ter a ideia de que nós devemos trazer essa pessoa para mais próximo, porque todos nós podemos cair. E tem uma frase que eu gosto muito, que só sabe o que é misericórdia quem um dia já precisou dela. Então lembre-se disso. Se você não exerceu a misericórdia ainda, é porque você nunca precisou dela. No dia que você precisar da misericórdia de alguém, você vai saber um dia partilhar desta misericórdia, tá? Bom, agora sobre ética no uso dos recursos, né, de recursos e ministérios práticos. Então o que vai falar sobre isso? Vai falar sobre a forma como nós usamos aquilo que Deus nos dá. Por exemplo, começamos aqui com 1 Coríntios 4, de 1 a 2. Vai dizer aqui, ó, mordomos devem ser encontrados fiéis. E isso é interessante, porque mordomos, pensa em alguém que está servindo, alguém que serve a bandeja, por mais que a bandeja está sobre a sua mão e aquilo está sobre a bandeja, ele está servindo, aquilo não é dele, está com ele, mas não é dele. A mesma coisa são as bênçãos que Deus nos dá, derrama sobre nós. Seja financeira, seja física, seja um objeto, qualquer bênção que Deus derrama sobre sua vida, ela não é sua. Apesar de você desfrutar da bênção, tudo que Deus te deu é do Senhor e para o Senhor e para a glória do Senhor. Não se esqueça disso, meu irmão. Coloque isso, que isso venha com uma flecha no seu coração, porque muitos acham que quando recebe algo do Senhor é para o seu uso próprio. Se ele ganha um carro, ele usa para o seu uso próprio, para fazer o que ele quiser. E ele pode fazer o que ele quiser, mas ele tem que entender, você tem que entender que isso é do Senhor, é para o Senhor, para a glória do Senhor. Tudo que nós temos é para a glória. Esses livros estão aqui, é do Senhor e para a glória do Senhor. Esse computador que está aqui é do uso do Senhor e para a glória do Senhor. Esse equipamento está sendo filmado é do uso do Senhor e para a glória do Senhor. Então, assim, nós somos apenas mordomos, nós não temos nada. E você, crendo ou não, você continua sendo um mordomo. É isso que você tem que entender. Deus criou todas as coisas e Ele nos deu para nos abençoar, sim, mas de uma certa forma ainda continua sendo do Senhor, porque se a minha vida é do Senhor, automaticamente tudo é do Senhor. Né? E nós temos aqui também a fidelidade nos dízimos e nas ofertas. Né? 2 Coríntios 8, 9, de 8 a 9, vai falar sobre isso. Sejam generosos, é a prática ministerial. Se você faz parte de uma igreja e você não é dizimista ofertante, o que você está fazendo lá? O que você está fazendo numa igreja onde você não ajuda financeiramente, onde você não ajuda com seus recursos, você não ajuda com seu tempo, você não leva ninguém para a igreja? E aí? Então seja fiel ao Senhor nos dízimos e nas ofertas. Seja, né, não fique preso aos números, não fique preso simplesmente a valores. Não, só se lance, meu irmão, se lance. Você vai ver como isso é maravilhoso, você vai ver como isso é leve. Quando Jesus Cristo falou sobre o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, é justamente sobre esses pontos que, quando nós estamos em Cristo, nada fica mais pesado no quesito de eu ter que cumprir e ter que fazer a lei, cumprir a lei, porque se eu não fizer, eu não serei salvo. Não, meus irmãos, se eu estou em Cristo, eu sou uma nova criatura e as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então, eu tenho que ser fiel naquilo que Deus me dá, naquilo que Deus me concede. 2 Coríntios 9, de 6 a 8, também vai falar sobre a questão da generosidade e transparência. Nós temos que ser generosos, transparentes, isso faz parte de uma ética cristã, serem verdadeiros. Né? Fidelidade no pouco, olha, seja fiel no pouco, não importa. Mas isso não vai fazer diferença nenhuma na igreja. Não é sobre somente fazer diferença. Vai fazer diferença sim, mas não é só sobre fazer diferença, mas é sobre a sua atitude para com Deus. É sobre sua ação. É você se desprender. Uma pessoa que está presa, não querendo dizimar e ofertar, essa pessoa está com um sério problema, presa na sua própria ganância, presa nas seus próprios desejos individuais, não está pensando coletivamente, mas de uma forma egocêntrica. Tá? E nós temos aqui ética também na pregação e no tratamento da palavra de Deus. Né? Pregar o tempo todo, em tempo, fora de tempo, com sobriedade. Examinar, como os bereanos fizeram em Atos 17, examinar as escrituras com rigor, isso faz parte de uma ética cristã, nós temos que fazer isso, não há problema nenhum. Jeremias 23, advertência contra profetas irresponsáveis,
pessoas que falam somente assim diz o Senhor e não estão preocupados com aquela alma, só querem ser reconhecidos e falam uma coisa que não é verdade, só para impressionar, para dizer, né? E a pessoa começa com aquela profecia, com aquela revelação, isso é um problema. E não é a questão se existe ou não. Eu creio que Deus pode usar e falar de múltiplas formas. O ponto é que tudo tem que estar ligado dentro da palavra de Deus, e se estiver fora da palavra de Deus, isso é anátema, isso é maldito, tá? E nos dois sentidos da palavra, tá? Maldito e maldito mesmo, tá? De maldição e de palavras malditas. Bom, continuando aqui, nós temos também a ética no testemunho público e social, tá? Nós temos aí o grande mandamento como eixo ético, que é Mateus 22, né? Nós temos também Filipenses 2, 14 a 15, que é o testemunho irrepreensível do mundo, e nós temos o bom procedimento diante dos de fora. Então nós temos que, resumidamente, ter um bom testemunho fora da igreja, tá? Não estar ligados a escândalos. Nós temos também aqui, no nosso último ponto, a ética cristã social, tá? A ética cristã social está ligada ao seguinte. Vou começar aqui com um texto muito interessante, que é o texto de Tiago 27, que vai falar sobre a verdadeira religião. A religião pura e imaculada é visitar os órfãos e as viúvas em suas tribulações. É lógico que hoje, órfãos e viúvas, o contexto atual, nós não temos esse problema como havia naquela época. Mas o que o texto quer dizer é que nós devemos ajudar aqueles que necessitam, estão mais vulneráveis, estão mais necessitados. Esse é o ponto da ajuda, né, da verdadeira religião, que ela está ligada com práticas, tá? Justiça e misericórdia e humildade, segundo Miqueias 6. Tá? Mateus 22, o amor de Deus e o amor ao próximo sustenta toda a lei. Então, a ação social está ligada a amar a Deus e amar ao próximo, e não que exista um amor maior. Logicamente, quando nós olhamos, amar a Deus está acima, certo? Mas amar o próximo como a si mesmo é amar a Deus. Então, quando nós praticamos o amor ao próximo, automaticamente nós estamos praticando o amor a Deus. E João vai falar isso. João vai dizer que se eu não consigo amar o próximo, como vou amar a Deus que eu não vejo? O próximo você está vendo, mas como é que eu vou amar a Deus se eu não vejo, né? Então, Deus deixa muito claro isso a nós, tá? Fazer o bem a todos, especialmente aos da fé. Então nós devemos, sim, praticar a obra social. Você deve ajudar a instituição de caridade A, B, C, D, F, G, H, seja qual for, tá? Seja qual for. Porém, o texto de Gálatas 6, de 9 a 10, vai falar assim, especialmente aos da fé, tá? Especialmente aos da fé, tá bom? Nós temos aí a missão social de Jesus como modelo. Jesus teve uma missão social muito grande, né? Em Lucas 4, ele evangelizou os pobres, a libertação dos oprimidos. Em Mateus 11, né, foi os sinais do reino, que inclui cuidado, cura e compaixão. Atos 10, Jesus andou fazendo bem, né? Nós vamos ver isso. Pedro falando, né, sobre essa questão, né, que Jesus andou fazendo bem. Filipenses 2 vai falar sobre a atitude de Cristo, a humildade, a entrega de Cristo. Então ele foi um modelo social. A ética social também, como justiça, bondade e compaixão. Nós temos lá o texto de Mateus 25, que é servir aos necessitados, é servir a Cristo. Servir àqueles que precisam é servir a Cristo. Gálatas 5 vai dizer que nós devemos servir uns aos outros em amor. Tá? Servir uns aos outros em amor. Colossenses 3, 12 a 14 vai dizer que nós devemos vestir de compaixão, benignidade e mansidão. É como uma vestimenta. É como uma bata, é como uma roupa, sabe, uma bandeira que nós devemos carregar. Romanos 13 vai dizer que o amor é o cumprimento da lei. Então, a partir do momento que eu estou praticando o amor em prática, não é o amor líquido, tá, meus irmãos? Não é esse amor, de um amor, não sei o quê, aquilo. Não. É o amor em prática, tá bom? Amós 5:24 vai dizer que a justiça correndo como um rio. Então, nós temos aí esses princípios da ética social. Nós temos aqui o quarto ponto, que a igreja como presença transformadora na sociedade. E, meus irmãos, a igreja, ela é a diferença na sociedade. A partir do momento que uma igreja que você não faz diferença na sociedade,
é complicado. Então vamos lá. A igreja deve ser o sal e a luz do mundo. É uma influência social e mudança de ambiente. A igreja muda o ambiente. A igreja que não está mudando o ambiente, ela está tendo problema. Ela não está mudando o ambiente da vida daqueles que congregam, ela não está mudando o ambiente da sociedade adjacente ao qual ela vive, então ela está correndo um problema. Buscar o bem da sociedade onde Deus nos colocou. Tá? Nós devemos também pensar nesse quesito, que nós devemos buscar o bem da sociedade. Boas leis, com projetos, né? Então nós devemos fazer isso sim. Tá? Lógico que eu não estou falando de política. Tá? O bom testemunho que impacta os de fora. Nós devemos dar um bom testemunho porque isso impacta os irmãos de fora. Né? Luminares do meio de uma geração corrompida. Nós somos luz no meio de uma geração que está corrompida. O ser humano é corrompido, o ser humano necessita de Cristo, da luz de Cristo. Né? A responsabilidade contra as injustiças. Então, nós não devemos pactuar, não participar das obras das trevas, mas denunciá-las. Então, tem alguma coisa acontecendo lá no seu trabalho. Você entende que é injusto? Não faça, não pratique. Tá? Não pactue com isso. Tá? Você não participa das obras das trevas, você denuncia. Então, se uma coisa não está certa, dá ao seu chefe, olha, eu não concordo com isso, com aquilo, né? Mas não participe. Tá? O jejum verdadeiro inclui quebrar cadeias e alimentar os famintos. Né? A oração, o jejum, ela faz parte dessa luta, né, contra a quebra da injustiça, a luta contra os governos. Então, a igreja deve se unir em jejum e oração, em buscar de uma forma intensa para essa quebra da injustiça. Tá? Provérbios 3:27 vai dizer que nós não devemos negar o bem a quem dela precisa. Então, como eu falei, só sabe o que é misericórdia quem um dia já precisou dela. Então, seja essa pessoa que não negue quando alguém precisar. Tá? Justiça verdadeira, misericórdia e compaixão com vulneráveis. Então, aqueles que precisam, pratique a justiça verdadeira, a misericórdia, coloque em prática a sua misericórdia e compaixão para aqueles que necessitam. E aí nós temos aí a ética social no trabalho. Olha que interessante. No trabalho nós devemos ter honestos, diligência, excelência, devemos ter testemunho cristão, devemos praticar a justiça e respeito nas relações, responsabilidade profissional. E nós temos aí um texto bíblico, Colossenses 3:23-24, trabalhar de coração como para o Senhor. Meus irmãos, me desculpe dizer isso, mas é uma realidade, infelizmente. Eu espero que isso um dia melhore. Nós sabemos que o ser humano é duro de coração, mas existem muitos irmãos que, infelizmente, dão mau testemunho nessa questão. Trabalham somente para cumprir horário, somente para ganhar o dia, e aí trabalham de uma certa forma com uma limitação, dizendo o seguinte: olha, eu já paguei meu dia, eu já fiz aquilo que é necessário. Na cabeça dele, ele acha que é isso. Porém, olha o que o texto fala, nós devemos trabalhar de coração como para o Senhor. Nós devemos fazer isso como para o Senhor. Nós devemos também praticar a justiça entre empregados e empregadores. Devemos ser justos, uma balança justa. E, pelo menos tentar exercer essa balança justa para todos. Né? Excelência e competência. Nós devemos ter uma excelência. Olha o que o texto diz, Provérbios 22:29 vai dizer. Nós devemos ter excelência e competência daquilo que nós fazemos. Faça com excelência aquilo que você faz no seu trabalho. Faça com competência. Seja o melhor. Seja o melhor não para falar assim, olha, eu sou o melhor daqui. Não. Tenha isso em mente. Eu tenho que fazer o meu melhor. Eu tenho que dar o meu melhor. Né? Nós temos que ter confiabilidade, né, e não defraudá-la. Tá? Nós temos que transmitir confiança e não ao contrário. Né? Trabalhar dignamente para ganhar respeito dos de fora. Então, a gente trabalha com dignidade. Opa, estou fazendo aqui algo excelente, estou fazendo aqui algo com amor, e para que os de fora me vejam assim. Né? Bom, aí nós temos também os princípios da ética cristã no diálogo religioso, respeito e dignidade para todas as pessoas, mansidão, sabedoria no diálogo, fidelidade à verdade sem agressividade, evitar contendas e disputas inúteis. Então nós temos aí alguns textos que nós devemos dar razão, de 1 Pedro 3,15, é um texto muito importante, que nós devemos dar
razão da esperança com mansidão e respeito. Nós devemos dar razão da nossa esperança segundo as escrituras, né? A palavra de Deus. Então nós devemos estar firmes, porém tratar com mansidão e respeito, né? Não com briga. Conversas sábias, temperadas com graça. Né? Também não pagar mal com mal. Viver em paz com todos, como dizem em Romanos 12, 17 e 18. Provérbios 15, 1, a resposta branda desvia o furor. E Mateus 5, 44, amar até quem se opõe. Então não tem problema. Se você está conversando com alguém que é de outra religião, de outro credo religioso, você deve entender o seguinte, essa pessoa merece e deve ser amada por você. Tá? Ela deve ser amada por você. Nós sabemos que nosso Deus, a essência do nosso Deus é amor. Ele não tem amor, ele é amor. A essência de Deus é amor. Tá? Então, nós devemos tratar dessa forma também todas as pessoas. Nós devemos ter respeito entre irmãos em Cristo, né? A ética cristã no relacionamento com outras igrejas e denominações, né? Nós devemos ter respeito entre irmãos em Cristo, evitar julgamentos precipitados, né? Reconhecer que a diversidade no corpo, né? A diversidade, unidade no essencial, caridade no secundário, cooperação, quando possível, e sem comprometer a doutrina. Então nós temos alguns textos bíblicos aí, João 17 vai dizer que o desejo de Jesus pela unidade de seus discípulos, ele desejava que os seus discípulos fossem unidos, mesmo que cada um tivesse uma opinião ou outra, mas que fossem unidos. Romanos 14 vai dizer o seguinte, evitar contendas sobre opiniões secundárias. Então nós temos que tratar a unidade naquilo que é, Romano. Não estou falando de aceitar heresias, não é isso. Nós não devemos aceitar heresias, nós devemos refutá-las, combatê-las, porque é isso que a Bíblia diz para que nós devemos fazer. Nós não devemos aceitar as falsas profecias, falsos profetas e falsas doutrinas, mas em questões secundárias, se é calvinista, se é arminiasta, se vai antes ou depois, Jesus volta antes ou depois da grande tribulação, se você é tricotomista ou dicotomista, isso não importa, meus irmãos. Isso são temas secundários. Nós devemos conversar, debater, isso é normal, mas o consenso é Cristo como centro, né? O amor. Efésios 4, de 1 a 6, vai dizer que é um só Senhor, uma só fé, um só amor, né? E um só batismo. E Filipenses 2, de 2 a 4, nós devemos ter humildade, unidade no serviço entre irmãos. Então, mesmo que exista muitos membros, como diz em 1 Coríntios 12, de 12 a 27, mas existe um só corpo. Nós podemos ter várias igrejas, mas existe só uma igreja, a Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo é a igreja invisível. É a igreja onde estão reunidos todos os salvos em Cristo. Todas as pessoas salvas e transformadas pelo poder de Cristo. E é eu e você e todos os irmãos de todas as denominações, né? E nos conflitos entre denominações também nós devemos evitar, né? Evitar fofocas e ataques públicos, resolver conflitos com sabedoria, defender a verdade sem espírito de divisão, priorizar a reconciliação e paz, discernir o que é central, né, e o que é secundário. Então, olha, Jesus falou, olha, bem-aventurados são os pacificadores, gente. Como Mateus 5:9. Então, não seja aquela pessoa que fique, sabe, alimentando, situações complicadas. Então, tratem realmente como questões, realmente como princípios, né, a paz. Sejam pacificadores. Honrar é evitar contendas, Provérbios 23, né? Se você honra, você evita contendas. Não entrar em discussões tolas, corrigir com mansidão. Então não entre em discussõezinhas, sabe? Não, opa, peraí, vamos corrigir com paz, com mansidão, que vai dar tudo certo. Ser pronto para ouvir, tardio para falar, e tardio para se irar, segundo Tiago 1,19. Então, ouça mais, fale menos, e se ire menos ainda, né? Esse é o princípio da sabedoria de Tiago. Romanos 14:19, buscar as coisas que promovem a paz. Tá? E por último aqui nós temos a ética na defesa da verdade em meio à diversidade. Então, existem várias diversidades, existem várias formas de crer, mas porém nós podemos defender aquilo que é verdadeiro, que é único, diante de toda essa diversidade cultural. Coragem para sustentar a fé, amor ao expor os erros,
verdade e caridade andando juntas, clareza na doutrina, sem agressão, prioridade ao Evangelho de Cristo. E nós temos aí os textos bíblicos, que Efésios 4 vai dizer falar a verdade em amor. Judas 1,3 vai dizer defender a fé, entregues aos santos. 1 Tessalonicenses 5:1-21, examinar tudo e reter o que é bom. 2 Timóteo 2,15, manejar corretamente palavras, nós já usamos isso em outros textos, na questão ministerial. E 2 Coríntios 10:4-5, levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então, meus irmãos, nós devemos sim defender a nossa fé em meio à diversidade, porém com ética. Então, nós falamos aqui sobre vários assuntos de ética cristã. Nós falamos sobre várias questões. Foi uma aula extensa. Eu agradeço por você ter ficado até aqui. Porém, se você viu alguns pontos importantes que merecem ser estudados, pegue os textos bíblicos, examine os textos bíblicos, não deixe de ler os textos bíblicos para que você possa entender ali como é importante nós termos uma ética cristã prática, não somente da falácia, não somente da mente, mas também nas ações. O povo de Deus deve andar segundo a sua palavra. Tá, meus irmãos? Então é isso. Eu quero compartilhar com vocês, tá? Eu quero aqui agradecer por você ter ficado até aqui conosco. Que Deus abençoe sua vida. Se você tiver alguma dúvida, pode procurar a mim ou ao pastor Cleberton. Nós estamos dispostos a tirar suas dúvidas e esperamos você na próxima aula, se assim Deus permitir e se assim Ele quiser. Tudo para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Deus abençoe sua vida. Um forte abraço. Fiquem com Deus. A paz.